Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao canal Recuperação em Foco. E já iniciamos a semana com bastante material, falando bastante sobre recuperação, falando bastante sobre qualidade de vida através de um movimento que outrora era ruim, e eu e o Hamilton aí defendemos aí, somos militantes a uma questão da dependência química, e hoje a gente vai bater um papo. Vamos assistir uma vinheta antes da gente começar? Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Pois é, agora sim, em definitivo, obrigado a todos que estão vindo pelos canais em vinculação, pelo YouTube, pela plataforma Facebook. E aí vamos desfrutar hoje de um bate-papo bem interessante falando sobre recuperação com o nosso querido amigo Hamilton. Hamilton, se apresente e faça as suas... que as pessoas poder aí te assistir hoje. Vontade no canal. Tá bom. Obrigado mais uma vez, Jário, pela oportunidade, né, de trazer um assunto tão problemático, né, para a nossa sociedade mundial. Não vou só limitar a sociedade brasileira, a doença da dependência química, que é uma doença mundial. Parabenizar mais uma vez a você, né, pela idealização desse canal, né, onde leva informação e conhecimento às pessoas ainda carentes, né, de saber o que danado é a dependência química. As pessoas apenas apontam, né, o usuário, o doidão, o nóia, né, lá vai o maconheiro, lá vai o cachaceiro, e esquece que ali por trás tem uma problemática, né, de saúde. Eu sou Hamilton Santos, sou um consultor em dependência química, também sou um dependente químico em processo de recuperação, estando hoje há 11 anos, 6 meses e algumas 24 horas sem fazer nenhuma substância que altere minha mente, o meu humor. Tenho ciência que é só por hoje. E aí tudo isso só foi possível, né? Eu não posso jamais esquecer da minha família, né? Foram através deles, de uma internação involuntária dentro de uma instituição séria, né? Que me tratou como ser humano, como uma pessoa que precisava de ajuda. Até então eu não sabia que eu tinha essa problemática, eu sabia que eu bebia, que eu usava algumas substâncias, mas se passava longe de mim, né? A ignorância, né? Por mais que eu fosse um cara que não sou uma pessoa que adora ler, eu jamais pendi por esse tema, né, da dependência, das substâncias. E aí, durante 20 anos, eu fiz uso de algumas substâncias que foi preciso. Ansiedade, graças à minha família, que nunca me abandonou, e hoje, durante esse processo de 11 anos e 6 meses, está sempre comigo no meu dia a dia, né? Hoje eu trabalho em outra cidade, mas eu passei agora 4 dias na minha casa com minha família, e o acolhimento, o carinho foi o mesmo, que sempre me deram, né? E aí eu também estou abstendo, né, só por hoje. Esse meu processo de recuperação se deu, né, pela internação involuntária, pela programação de 12 passos, as programações anônimas do AA e NDA, que para mim são fundamentais, são os pilares da minha recuperação, e também, claro, a minha decisão, né, que eu sei que é uma doença progressiva, incurável e fatal, mas que hoje eu prefiro estar aqui com vocês, batendo esse papo, levando um pouco da minha vivência antes, durante e depois do meu processo de uso de substâncias, né?
E também eu estou dentro dessa mesma programação, tem 5 anos e 10 meses que eu não fumo um cigarro, né? Eu também trouxe para a minha vida uma melhor qualidade de vida, estou abstendo de várias substâncias, inclusive da nicotina, né? Então, isso está me dando o prazer de vivenciar, né? Tudo aquilo que a programação me disse. Você vai parar de usar, perder o desejo e encontrar uma nova maneira de viver. Só foram essas 3 coisas que me prometeram, e graças a isso, como poder superior, como você invocou aí no início do nosso bate-papo, essa pessoa, esse ser também vem me guiando espiritualmente dentro do meu processo de recuperação. Muito bom, muito bom. É isso aí. Conversar sobre recuperação, conversar sobre qualidade de vida, né? Antes, durante e depois do uso faz sentido totalmente, porque hoje o que nós vimos aí são pessoas e familiares que estão aí muito preocupados com a questão do seu ente querido, que não consegue permanecer no caminho da sobriedade. Hoje eu estava conversando com uma pessoa que nos procurou na rede social, porque um dos nossos vieses de atuação é a prestação de serviço, no caso de atendimentos de orientação, tanto para os dependentes químicos e para os codependentes. E aí ela falou, eu estou cansada de internar, são quase 20 internações, e aí vem para casa, tem tropeço, e aí não pede ajuda, chega ao extremo e depois consegue, de fato, aos trancos e barrancos, ir para uma internação, fica lá seus 6 meses, depois volta para casa, é o mesmo ciclo que se repete. Então, Hamilton, eu acho que tem tudo a ver com o que a gente vai conversar hoje, essa questão da dependência química, e também da nossa militância, né? Eu como profissional, você como profissional da área da saúde mental, nós vimos direto essas questões, essas problemáticas aí, esses assuntos que precisam ser ditos todos os momentos para que as pessoas que são usuárias, de fato, se estiver nos vendo agora por uma live, né? Como diz o nosso querido, tem um grande amigo no Instagram, e ele também tem um canal, ele fala assim, se você ainda tem um celular e está assistindo, a doença dependência química é do ainda. Se você não parou, você vai vender seu celular e as próximas coisas também, se você não conseguir parar. Então, graças ao poder maior, a gente conseguiu, né? De verdade, aí sair um pouco dessa loucura. Não estamos longe de voltar ao uso de drogas, só depende da nossa escolha, né, Hamilton? Só depende da nossa decisão. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória. Como que foi o processo até você entender que de fato precisava ser mudado, enfim, as coisas internas precisavam ser jogadas para fora. Tá, assim, a questão do tempo, né? Como eu falei, eu tenho 11 anos e 6 meses, mas a distância de 11 anos para 6 meses eu estirei meu braço, né? Uma pessoa oferecer uma substância e eu vou lá, então é só o quê? São 4 palmos, eu posso perder tudo na minha vida em 4 palmos, né? Tudo que eu obtive, venho obtendo de recuperação, a própria nome diz recuperação. Então, eu estou recuperando a minha ação no elo familiar, hoje eu estou recuperando a minha relação no elo profissional, eu tive agora há pouco um relacionamento a 2, eu consigo me socializar na sociedade, então eu estou recuperando tudo aquilo que durante a minha adicção ativa me foi tomada, né? Como eu falei no início, eu fui preciso sair da sociedade, eu fui preciso ir para uma instituição, e lá, se você me perguntar quando foi que aconteceu, eu não sei, né? Me falaram que, como você falou, é a doença do ainda, eu ainda não fiz isso, eu ainda não fiz aquilo, mas se Deus me proteja, vocês me ajudem com as orações interiores de vocês, que eu não volte ao uso, né? Graças a Deus, eu só tive uma internação, só por hoje, eu preciso fazer por onde ficar apenas nessa internação. Eu tinha uma vida muito saudável, né? Eu tenho uma relação familiar excelente, eu tenho umas 4 irmãos, tenho mãe, tenho pai, mas aí, em um certo momento da minha vida, a minha autossuficiência, a minha busca de prazer, de entender a vida com outros olhares, com o meu olhar, e não o olhar que a minha família queria que eu visse, que a sociedade queria que eu visse. Eu era um anarquista, né? Assim, eu, no bom sentido da palavra, né? Eu sou contra as devidas autoridades, embora eu seja um militante político, eu tenho uma ideologia política, eu tenho um partido político, e aí eu via tudo ao contrário, né? Então eu fui
tentar ajudar a sociedade vivenciando as dores dela, né? Eu, como diz o Josué de Castro, né, o homem capiru, né? Tem um livro aí do sociólogo, e não passava na minha cabeça ver as pessoas, eu sou paraibano, mas a minha vida toda foi em Recife, e não entrava na minha cabeça ver um ser humano mexendo numa lata de lixo, fazendo essa leitura do livro do José de Castro, né? Um homem capiru, um homem que come lixo, né? Então, isso me criou uma certa revolta com a sociedade, em cima de uma construção. No meu olhar, eu precisei ir para lá, eu precisei ir para as praças, eu precisei ir para os bancos tomar cachaça, para poder entender aquele mundo, para tentar ajudá-los, para tentar sair daquela dor. Ou seja, eu queria ser o próprio Deus, né? Eu sou Deus, eu vou resolver tudo isso. E aí eu não tinha a mínima noção que eu poderia ser propenso a dependência química, né, um alcoolismo, né, uma predisposição orgânica, né, porque a doença é orgânica, mental e espiritual. No primeiro momento que eu abracei a causa da revolução urbana, né, contra a fome, que a pessoa, como é que um ser humano está mexendo no lixo para se alimentar? Então isso me indignou, né, como cidadão, como ser humano. E eu fui para perto dessas pessoas, sentir de perto as dores deles. E nesse convívio tinha a cachaça, né? Então eu comecei a fazer uso, saía desse mundo que não era meu, mas vinha para o mundo da minha família, que na minha família todos os meus irmãos bebem, né? Eu costumo dizer que lá em casa eu tenho 3 irmãos, se eles forem chamados para um concurso, aí eles estão bem classificados, eles bebem direitinho, os caras bebem muito. O meu irmão mais velho não, que é o cara mais polido, o cara mais estudioso, professor, tal, toma um vinhozinho, uma cervejinha, pronto, mas os outros 3, mas bebem todo santo dia, mas eles conseguem, até entender que pessoas irão beber o resto das suas vidas e não terão problema algum. Se eu tocar na cerveja, eu vou ter problemas. Então, isso foi o primeiro impacto dentro da realidade, da minha realidade. Então, como eu não aceitava que todo mundo bebe e eu não posso, eu quero isso. Eu, cara, comecei a minha arrogância, a minha prepotência, ela começou a minha soberba começou a tomar conta de mim. Então, se todo mundo bebe, se meu pai bebe, meus irmãos bebem, eu não posso beber. Então, eu fui cada vez mais, mas eu sentia no primeiro momento, quando eu fiz uso dessa substância alcoólica, que não era a minha praia, né? Eu senti mais como é uma coisa que a sociedade, né, para eu poder vivenciar numa sociedade com todos, todo canto tem um bar, todo canto as pessoas têm happy hour, todas as pessoas conversam, saem do seu trabalho. Então, em cima desse argumento que eu trabalhei a semana toda, então eu tenho o direito de tomar uma cervejinha com meus amigos, foi aí onde eu caí no auto-engano, né? E aí até entender que milhões e milhões de pessoas no mundo afora vão beber e vão chegar em casa e no outro dia vão trabalhar e vão manter suas relações, seja elas quais forem, eu não. Então, eu não podia, eu tinha que ser o cara daquele momento, então eu tinha que beber, mesmo tendo no outro dia as famosas ressacas, né? Começando a ter prejuízos, e como é uma doença progressiva e fatal, até eu entender isso durou-se 20 anos. E aí comecei a ter perdas de relação. Eu tive 2 casamentos, né? Eu sou pai de 2 filhos. Eu tive o primeiro casamento com 10 anos de relacionamento, mas também troquei a vida de um homem, a vida de um pai, a vida de um companheiro pelo alcoolismo. Depois de um tempo, eu entrei no segundo relacionamento, que eu tenho também um segundo filho, que hoje tem 19 anos, tem 15 anos que eu não me relaciono. Ainda é uma dor, né? Ainda é uma reparação que eu tento fazer a mim, diretamente e indiretamente, que é através do 9º passo, as pessoas a quais eu prejudiquei, mas doeu, né? Doeu muito saber que eu tenho 2 filhos, dói muito ainda. Os meus filhos mais velhos, até recentemente, eu ainda mantinha um contato com eles, mas tem 5 meses que nós não tivemos uma discussão, e aí, dentro do meu processo doentio, às vezes eu sou mais criança do que o meu filho, que tem 23 anos. Então, isso ainda são coisas, são prejuízos, né, que a gente costuma dizer na linguagem da dependência química das instituições, que são os carnês que eu ainda estou pagando, que é a não vivência com meus filhos. Tudo que eu queria na minha vida era ser pai. E as pessoas às quais eu me relacionei, elas engravidaram, né? Eu casei, né? Eu morava com essas pessoas, né? Dentro do padrão social, e para tentarem me ajudar, sabendo do carinho e do amor que eu tenho por crianças, elas, claro, né? Nós estávamos vivendo numa relação conjugal,
se permitiram, vamos dizer assim, engravidarem para tentar também uma forma de que o Hamilton parasse, mas não deu jeito, né? Porque a doença ela é bem maior, né? Porque a minha mente ela inverteu todos os valores que a sociedade me proporcionou, que minha família proporcionou, mas eu quis criar um padrão de sociedade do meu jeito, né? E aí não dá certo, eu não consegui brigar com a cachaça, eu não consegui brigar com as outras substâncias, mas eu comecei a brigar com todos aqueles que estavam do meu lado. Minha família, meus irmãos, meus amigos, as pessoas por onde eu cheguei a ser assessor, cara, de vereador aqui em Recife, assessor do prefeito durante anos e anos e anos, e dentro do padrão de responsabilidade, do profissionalismo, arcando com as minhas responsabilidades. Mas chegou um ponto lá na frente que eu não consegui mais, né? Os meus compromissos começaram a ser adiáveis, eu comecei a priorizar mais uma noitada do que no outro dia estar numa reunião, enfim. E aí sentar na mesa com o prefeito de uma cidade como Recife para debater políticas públicas, se você com hábito de cachaça, né, de maconha, permita-me falar das minhas substâncias que eu usei, tá? Eu comecei com álcool aos 14 anos, evoluí para maconha, cheguei a chegar a cocaína e parei no crack. Então, essas 4 drogas das minhas substâncias psicoativas me destruíram. Físico, mental, emocional, espiritual, social, perdi tudo, literalmente, tanto espiritual como os bens materiais. Eu perdi carro, eu perdi apartamento, eu fui morar em casa de construção, né? Mas mesmo assim, a negação, né? Que é a primeira fase da doença, eu negava que eu não tinha essa problemática, como a própria nossa literatura fala, né? O momento que eu estou vivendo, isso vai passar, e eu começava a trazer argumentos e falas para poder satisfazer a minha inabilidade com a vida, né? Porque foi assim que começou. Então, enquanto eu conseguia, eu sempre soube que eu tinha problema com álcool, depois da minha progressão, mas porra, é uma droga lícita, né? Em todo canto tem, até o padre, né? Na minha casa tem, no casamento tem, nas maiores famílias do tem. Então, entender que ter a substância e eu fazer uso, foi uma grande briga para eu poder satisfazer a minha vontade. Quando isso começou a me trazer alguns prejuízos, eu fui buscar um outro grupo, né? Um grupo de aceitação, outro grupo social, que eram as pessoas que tinham um poder aquisitivo, que tinham seus trabalhos, autônomos, seja funcionários públicos, mas que fumavam maconha. E eu sempre fui eu morria de medo, né? Porque eu tinha um preconceito, né? Eu dizia, né? Veja como são as coisas aí, que maconheiro era um cara que roubava, que era isso, que era aquilo, né? Por falta de informação, e assim também como uma proteção para que eu não chegasse até essa substância, mas não teve jeito, né? No meu convívio, como eu falei, é uma doença progressiva, o álcool estava me trazendo prejuízos em todas as zonas. Eu fui buscar maconha. Eu chegava na casa da minha mãe, né, parafraseando o Raul Seixas, quem não tem colírios usa óculos escuros. Eu chegava na casa da minha mãe de óculos escuros, minha mãe me abraçava, né? Não sentia cheiro de álcool nenhum, mal imaginava que o filho dela estava sob efeito de outra substância. Ela ficava assim, olha, meu Deus, que coisa linda, meu filho não bebeu, né? Porque a preocupação era o álcool, não era o Hamilton. Então o Hamilton começou a fumar maconha e começou a se esconder. Porém, eu não podia estar num bar, né, num happy hour, fumando maconha numa sociedade hipócrita, né? Porque a nossa sociedade é hipócrita, né? A nossa sociedade. O cara pode beber, mas pode fumar maconha no meio da rua. Então eu saía, eu ia para um determinado local, eu ia para o meu carro, eu ia para não sei para onde, fumava maconha. E voltava o cara mais feliz do mundo para estar ali com aquele público tomando cachaça, tomando cerveja, se socializando, né? Sim. E aí eu me senti um cara, eu encontrei a preferência da minha vida, encontrei a droga da minha vida. Porém, quando eu começava a beber, sob o efeito da maconha, em determinado momento da noitada, os amigos iam embora, as pessoas iam embora, e eu ficava, né, típico do alcoólatra. Porra, vocês já vão, cara. Peraí, vamos tomar mais uma. Eu vou tomar mais uma. E o garçom chegava e falava assim, Hamilton, vamos fechar o bar. Cara, isso, cara, uma hora dessa. Hamilton, são 4 horas da manhã, cara. Não, pô, peraí, só mais uma. Aí pegava uma garrafa de alguma coisa e ia para casa, cambaleando. E não satisfazia o bebê, eu tinha que ficar bêbado. Aí, pronto. Aí era a realização. Então, isso foi virando um ciclo vicioso. Eu fui trazendo mais prejuízos, mas aí me escondia. Imagina o cara fumar maconha e depois beber, né? Só na minha cabeça de um doido, né? De um doente, que acha que a associação de álcool e maconha vai me deixar bem. Até um determinado momento, sim. Mas daqui a pouco eu aprofundava. Então, aí foi virando outros ciclos, fui conhecendo outras pessoas, e aí foi chegando a cocaína, enfim.
Lá na frente, quando eu não tinha quase mais nada, chegou a tampa do meu caixão. Eu digo que todo dia eu mato esse hábito, que é inevitável eu ter lembranças da minha substância, né? Hoje, só por hoje, eu não tenho prazer em usá-las, porque há diferença, né? Há 24 horas eu olhava para as substâncias e sentia prazer. Hoje, quando eu lembro delas, me dá aquele prazer, mas depois eu vejo os prejuízos. Então, se eu não conseguir enxergar os prejuízos que essas substâncias me trouxeram, quando terminar aqui, se eu não tiver cuidado, eu vou e uso, né? Então, quando eu faço uma avaliação, e aí eu preciso ser muito tranquilo, eu estou falando com profissionais e pessoas que vão entender o que eu estou falando, usar droga é muito bom, né? Eu não posso negar que foi ruim, porque se eu troco o carinho da minha mãe por substância, se eu troco o carinho de uma esposa com quem eu convivi por substância, se eu troco o prazer de trabalhar na área que eu gostava lá por substância, então prova que ela é boa, né? Boa demais. Tanto é boa que eu perdi carro, eu perdi apartamento, deixei de pagar apartamento para pagar a substância, deixei de pagar o carro para pagar a bar, enfim. Então, quando eu olho que me dá aqueles 30 segundos de alguma lembrança prazerosa, eu corro e abro outra mão para me lembrar dos prejuízos, e foram muitos. Bom, que história, né? Acho que são, na verdade, se a gente fosse numerar as horas para falar de todas as experiências de uso, podia ter um dicionário aí, né? 20 anos, né? E como é satisfatório te receber aqui no Recuperação em Foco. Obrigado. Com esse repertório de história, né? Você mencionou, você está falando de Recife, né? Vamos deixar o pessoal meio que a par aí, Recife. Tá, hoje, nesse exato momento, eu me encontro num município chamado Brejo da Madre de Deus, né, num distrito chamado Fazenda Nova, ao lado do maior teatro ao ar livre do mundo, né, que é o Teatro da Paixão de Cristo, né, o famoso aí. Eu só abri aqui a porta, eu estou aqui na sala, se eu abrir a porta, eu vejo o teatro. E esse teatro também fez parte da minha. Então, eu estou em Pernambuco, eu sou paraibano de nascença, né, nordestino, Caba Macho, e vivenciar, só da minha história de vida, ela se deu em Recife. Eu me mudei para Recife, nós nos mudamos para Recife, eu tinha 10 anos de idade, e a minha família ainda mora na mesma rua. Eu um banco de horas durante algumas atividades que eu fiz durante o mês entre março e abril, e estava um pouco cansado, eu sentei aqui com a empresa e passei 4 dias em casa, né? Fui à praia, me diverti um pouco, na mesma casa onde eu trouxe vários prejuízos, né? Com as mesmas pessoas que hoje abrem a porta para que eu entre e não ficam preocupados em me abraçar para sentir algum cheiro de alguma substância, e sim por carinho, e sim por respeito, né? E sim por saber que não foi muito fácil para minha mãe. Como você falou no início, nós temos o dependente, que somos o Hamilton na época, e a codependência, né? Enquanto eu fico dependendo daquelas substâncias que eu fiz uso, a minha mãe e meus familiares ficavam dependentes do meu quadro emocional, para saber se eu estou bem, eles estão bem. Se eu não estou bem, eles estão mal. Mas para mim há uma inversão. Bom para mim e bem para mim é quando eu estava usando drogas. Aquela família ali é muito careta, vocês não me entendem, você não sabe viver, você não sabe nem viver. Ou seja, a inversão de prioridades, a inversão de valores que a substância me proporcionou quase destrói, né? Porque eu cheguei a bater no meu pai, eu cheguei a puxar faca para irmão, eu cheguei a brigar com um dia que eu bati no meu pai, eu cheguei a brigar com um irmão que caiu na escada, eu quebrei meu braço, ele quebrou o braço dele. No mesmo dia, ele procurou um hospital, com 2 dias fez a cirurgia, eu passei 2 anos com o meu braço sendo deslocado, porque eu não queria estar numa maca de cirurgia para passar 2 dias sem usar droga. Você está doido, cara? Então, eu prolonguei várias coisas na minha vida, né, porque a gente está falando de um problema mental, né, a dependência química. Então, a minha mente dizia que, não, cara, depois tu bota esse braço no lugar, o importante é viver. Eu vivi um só por hoje totalmente errado, né? E não só por hoje de hoje, que é um só por hoje falando mesmo, lúcido, sóbrio, com perspectivas, com planos, desenvolver uma atividade profissional, relacionamentos sociais, familiares, mas há 24 horas não. Eu tinha que usar droga, porque era ali, aquele mundo, aquelas pessoas que faziam parte do mundo que eu queria para a minha vida, né? Uma inversão de valores. Então, eu estou em Pernambuco, eu estou trabalhando hoje em uma instituição, né? Depois que eu entrei eu fui interno numa instituição. Quando acabou o meu tratamento, eu fui chamado, né, para trabalhar, porque viram
durante o tratamento, as pessoas que me acompanham, um potencial, né? Uma pessoa que poderia também permanecer em recuperação e contribuir. Então, eu recebi uma alta numa quinta-feira, numa segunda-feira, que ironia do destino, né? Foi dia 1 de abril, né? O dia da mentira, eu tive a minha carteira de novo, né? Validada, de novo registrada, e passei, eu acho que quase 6 anos nessa mesma empresa. Trabalhei em Pernambuco, trabalhei em Sergipe, ela tem uma filial lá, e aí, por problemas N, eu resolvi sair, então eu passei um tempo cuidando da minha vida, né, fazendo atendimento ambulatorial lá em Sergipe, instituição, algumas famílias, eu creio que algumas falaram que iam assistir também, que eu espero que estejam. Agradeço as que eu conheço, agradeço as que eu não conheço, que eu não estou vendo aqui, e agradecer mais uma vez pela oportunidade. Vou colocar aqui, daqui a pouquinho, na hora que você terminar a tua fala, eu coloco os boa noites aqui na tela. Tá, então assim, como eu fiz essa inversão de valores, eu trouxe vários prejuízos para a minha família, né? Porque aí a família fica se perguntando, onde é que eu errei? Aí aquela música, onde ainda encontro a fórmula do amor. E eu achava que eu iria encontrar a forma de poder usar as minhas substâncias e ter uma relação social, profissional e familiar saudável. Eu queria ficar com meus 60 anos, cabelo brancão, bonitão, coroão, e fumando maconha com meu filho, surfando, né? Aquelas conversas que são... Quem fumou maconha sabe o que é que eu estou falando aqui, né? E hoje eu me vejo aqui falando com você, nós conversamos no domingo, né, semana passada, e hoje estamos realizando esse momento, que para mim, né, é também muito importante, profissionalmente e pessoalmente. São pessoas novas que eu estou conhecendo, como você, por exemplo. Então, isso me dá uma oportunidade de também debater um assunto que eu sofri. Não foi muito prazeroso, mas também foi muito doloroso. Quando eu boto na minha mão o prazer de usar e os prejuízos, eu tenho mais prejuízo, né? Inclusive, um deles eu carrego até hoje, mesmo estando há 11 anos e 6 meses, que é uma relação com meus filhos, né? É tudo que ainda me dói, que ainda é uma agulha muito quente, que eu ponho assim na beira do fogo, esquenta e me furo, né? Ainda fico porra, como é que eu posso, né, cara? Então, mas aí, se eu ficar nessa loucura, é tudo que minha doença quer, porque ela diz que eu sou impotente, que eu sou um Zé Ninguém, que eu não consigo fazer nem com meus filhos, então eu começo a me culpar, ressentir, pronto. Aí eu vou tomar uma que aí passa. E eu não quero tomar uma, eu quero enfrentar essa dor junto com vocês aí, com você e as pessoas que estão aqui me oportunizando nesse momento de partilhar, porque aí essa é a vida real. É algo que eu vou ter que ter habilidade um pouquinho mais na frente. Eu tive um primeiro padrinho que ele falou, eu chorava muito, né? Dizer, pô, cara, meus filhos. Aí ele ficava comendo pipoca e me encarando, e eu me lamentando, e ele comia pipoca e dobrava assim o saquinho de pipoca, muito legal, ele, né? Muito ecológico. Aí enrolava o saquinho, botava no bolso e falava assim, mas você quer ter seus filhos de volta? Quero. Não, mas você quer seus filhos de volta? Quero. Mas você quer ter seus filhos de volta? Quero. Aí manter-se em recuperação. No momento que você continuar mantendo-se em recuperação, e se eles precisarem da sua ajuda, você estará apto para ajudar. Mas se você for usar, você está vendo? Meu pai, cachaceiro, de novo. Então, se você quer ter seus filhos, mantenha-se em recuperação, mantenha-se, parafraseando você aí, em foco. Então, é esse foco que eu vim buscando, mesmo sendo doloroso, mesmo sendo difícil, mas é a verdade. São as prestações das Casas Bahia que eu comprei e tem uns carneiros para pagar ainda, e eu tenho que continuar pagando esse carneiro até chegar o momento mais adequado, seja da minha parte, seja da parte deles, mas eu preciso estar focado na minha recuperação para que isso aconteça. Porque se eu não tiver, aí sim, vai ser muito difícil isso acontecer. Muito bom, muito bom. Então, já sabemos de onde o nosso querido Hamilton fala, né? E grande abraço para todos que estão aí curtindo a nossa live dos municípios que ele acabou de dizer. Tem uma galera que talvez te conheça, inclusive eu quero colocar ela aqui como ela fez alguns comentários. Patrícia Nascimento. Boa noite, Patrícia. Seja bem-vinda. Não sei se você conhece o Hamilton ou nos segue na rede social. Ambos, eu acho que você vai ser muito acolhida aqui no canal, Patrícia, tanto se você quiser corresponder com mais comentários, né, fazer seu compartilhamento aqui de ideias, né, da tua história, da tua vivência, do teu profissional, enfim, se você atua na área da dependência química, escreva aí para nós sabermos um pouquinho mais
da tua vida. Seja bem-vindo ao canal e não esqueça de acionar o sininho para que a gente consiga ir no nosso engajamento. Olha que ela coloca aqui, ó. As internações, algumas vezes, foram oportunidades que não soube aproveitar, né? A gente falou um pouquinho sobre isso aí, nas primeiras internações. Aí eu tive 7 processos, 7 que eu concluí, mas que foram vários que eu saí pela metade, saí em 15 dias, uma semana. Foi muita grana da minha família investida em tratamento que eu não conseguia conduzir por conta de eu estar ainda no desejo de usar a substância. Então, eu acho que ela está conjuminando aí das mesmas questões, né, que nós sofremos nas primeiras internações. Eu agradeço quando eu vejo uma pessoa que nós, aqui em São Paulo, Milton, nós falamos de ficha única. É o cara que entra dentro da primeira internação e aí ele sai dessa primeira internação e entende o processo e nunca mais usa drogas. Então, tem que ser ovacionado essa galera, né? Eu não consegui, diante do primeiro tratamento, só fui tentar, depois do N vezes que eu fui tratado, e na última vez, sim, consegui observar que eu precisava mudar. Então, né, Patrícia, obrigado pelo seu comentário, e vem aqui de novo, né, olha lá, comi muita comida de lixo. Gente, para a pessoa colocar isso dentro de uma live, sendo aqui, né, e hoje vou divulgar para vocês, nós estamos com uma parceria fantástica que aconteceu no decorrer dessas nossas lives, no decorrer desse nosso processo aqui na rede social. A partir de hoje, nós vamos ser transmitidos via internacionalmente, né, por conta de uma parceria que veio aqui a calhar, e eu sou grato ao Poder Superior para ter essa oportunidade, né? Então, eu e o Hamilton hoje estamos iniciando aí o processo internacional de recuperação em foco, né? Patrícia, obrigado. E vocês que estão vendo esses comentários da Patrícia, existe sim coragem, precisa ter coragem para poder falar um pouco da vida e para poder deixar aqui para nós sabermos que existe vida após comer comida do lixo, né? Olha o outro comentário da Patrícia. Era triste ser uma professora inteligente sendo humilhada, se prostituindo nos viadutos para poder usar drogas. Olha isso, gente. Isso é sério. Então, você que é um dependente químico, que ainda permanece no uso, é uma doença do ainda. Presta atenção nos comentários, presta atenção na vivência, presta atenção no decorrer da situação, né? Das fases de tratamento. Patrícia, obrigado novamente por teu compromisso conosco, por tua coragem de estar aqui conosco. E aí, último aqui, ó. Hoje, tento me manter limpa a qualquer custo. Eu acho que isso é a nossa briga, né, amigo? Todos os dias lutar contra o leão que está adormecido dentro da gente. Eu falo para os meninos até hoje, e se eu permanecer muito flexível com outros detalhes da minha vida, eu acabo recaindo. Então, não é que eu sou tenso em todas as áreas, eu estou procurando equilíbrio. Mas se eu tensionar essa questão, a minha recuperação vai por água abaixo. Então, se você me permite, eu costumo dizer aqui aos residentes da instituição onde eu estou trabalhando hoje, né, que o adicto é um cara problemático, né? Ele nem pode estar muito feliz, porque aí ele esquece que é uma... A fala que eu iria falar, eu vou exemplificar. Nós estamos com 2 residentes aqui, um é médico, né? Já vivenciou um tratamento aqui conosco durante 6 meses, que é o tempo que a própria Organização de Saúde e a própria Organização Brasileira, né, tem esse tempo de 6, 9, 1 ano, enfim, mas é mais comum 6 meses, porque é o tempo que, segundo a Organização de Saúde, restabelece, né, o organismo, a mente e tal, o cara já começa a ficar mais bonitinho e pode ir para o mundo. Então, um é médico, passou 6 meses, infelizmente não teve um suporte emocional, estava na instituição, mas porém pensando que seu relacionamento iria permanecer pós-tratamento. Então, quando ele sai do tratamento e foi para benditas redes sociais, ele viu lá a pessoa com outro relacionamento. Então, isso foi um impacto muito grande para ele. E o que é que a mente diz, né? Quando eu estou com um problema, eu uso o que passa, né? Então, ele fez isso, e aí virou uma corrupção, e virou, enfim, parou aqui.
O outro que não tem assim, esse grau de formação do médico, mas uma pessoa também esclarecida, uma pessoa que também vivenciou aqui um tratamento de 6 meses, ele estava tão feliz por ter reconquistado o espaço na empresa, ele estava tão feliz por ter voltado a ter um relacionamento dele, ele estava tão feliz por a filha ter voltado ao convívio com ele, que com 12 meses ele foi comemorar e usou. E aí, né, a própria ciência, né, ela diz que até em 72 horas, em 3 dias, eu posso estar fazendo um uso tão compulsivo como estava há 20 anos atrás. Então, não teve o suporte emocional por ver o relacionamento dele nas redes sociais com outra pessoa, e o outro porque estava tão feliz. Então, encontrar todo santo dia esse equilíbrio, nem para cá, porque se eu entrar numa depressão ou numa tristeza profunda, eu vou querer me levantar. E a minha cabeça diz, se eu fumar eu vou ficar de boa, se eu cheirar e aí também se eu ficar muito feliz, eu acho que não tenho problema nenhum e termino me bananando. Então, encontrar esse equilíbrio diário. Aí eu digo, o dia tem 24 horas, mas eu só vivo 12, né? Porque eu não consigo 24 horas. Então, 12 horas dá. Então, dentro da programação das Irmandades Anônimas, né? Só por hoje. Então, só por hoje eu estou conseguindo me permanecer nessa só. Claro, tem dia que eu estou estressado, que eu não quero nem ver a cara do dono. Inclusive, estamos fazendo uma reunião aqui de lado aqui, né? Que é o Esdras, né? O idealizador dessa instituição. Eu posso falar o nome da instituição? Pode. Deve. Tá, o nome da clínica é Clínica da Paixão, né? Ela fica na Fazenda Nova, nesse distrito do município chamado Brejo da Madre Deus, no estado de Pernambuco. Então, eu já estou aqui pela segunda vez, eu tive no primeiro momento, onde a gente idealizou todo esse projeto, fiquei aqui acho que uns 9 meses, as coisas começaram a andar e apareceu uma oportunidade de eu desenvolver essa minha função em outra empresa. Uma empresa já tinha 12 anos lá em Maceió, e eu digo, pô, que legal, né? Que é bom, né, você ter o seu trabalho. Quem era o Hamilton, que chegou a ser um assessor de um prefeito e jogou fora, como a Patrícia falou aí, né? Ela foi comer no lixo e eu joguei a minha história dentro de um lixo. Então, foi uma oportunidade que eu pudesse recuperar essa minha participação social e sair do estado, porque na minha adicção ativa eu não saía nem do Recife para ir para Olinda, que é vizinho, nem para Paulista, que é vizinho, porque eu tinha medo que lá não tivesse droga. Eu vou fazer o que lá? Aqui eu sei, no meu bairro eu sei onde tem, onde vende, onde tem. Então, a minha família, né, eu ia falar isso lá atrás, tentei esquecer, mas esse Teatro da Paixão, que está aqui ao meu lado, na cultura da minha mãe, da religião da minha mãe, são 54 anos que tem o espetáculo, né? Todo ano tem espetáculo. Eu me lembro que lá atrás, na minha adicção ativa, no meu uso de drogas, minha família vinha. E todo mundo queria que eu viesse, porque na leitura e no desespero da minha família, eu vindo para o teatro e vendo a imagem de Jesus sendo crucificado, isso poderia me sensibilizar e fazer com que eu voltasse para o elo familiar, voltasse para a minha cultura da minha religião e não usasse drogas. Mas eu falei para minha mãe, não, minha mãe, eu quero ficar em casa, acho que eu estou no momento de pensar, porra, tudo que eu queria pedir na minha casa para eu beber e fumar maconha, eu vou lá, né? E aí dentro da instituição eu aprendi que o Deus no segundo passo diz, né, que viemos acreditar no poder superior da forma que eu concebo. Então, se a minha mãe, se meu pai, se minha avó, se meus irmãos têm o Deus dele, não é o meu Deus. Mas eu, dentro de uma cultura familiar e cristã, eu tinha que seguir o Deus da minha mãe. Então, ela queria que eu viesse para cá, para ver um personagem sendo crucificado numa cruz, simbolizando uma morte, para ver se aquele Hamilton morria e nasceria esse. Mas não deu certo. Né? Pelo contrário, eu queria que chegasse todo ano a Paixão de Cristo, para eles virem para cá e eu ficar em casa bebendo e fumando maconha. Aí esse Deus, da forma que eu compreendo, ele é tão... chegou a me emocionar, ele é tão... como diz uma passagem bíblica, né? Ele escreve certo por minhas tortas, ele me traz para trabalhar justamente ao lado de um espaço onde as pessoas acreditavam que eu poderia sair daquela minha problemática. Aí, o ano passado, depois de não sei quantos mil anos, eu pude comprar o meu ingresso, eu pude ir assistir, tendo uma compreensão de um Deus que a programação me disse. Que ele seja um cara bondoso, amoroso, zeloso, que goste de você. Então, me deram um Deus que, pronto, eu acho que se eu não der certo com esse cara, eu não dou certo com ninguém. E só por hoje, há 11 anos e 6 meses, eu venho encontrando esse Deus. Esse ano eu fui de novo. Ganhei um ingresso, toda coisa boa. No ano passado eu comprei. Então, eu fiz uma reparação aos meus avós, à minha família,
as pessoas que acreditavam que a minha vinda para esse momento teatral pudesse me sensibilizar, mas nem isso deu certo. Então, eu precisei ouvir com as minhas próprias pernas, foi eu comprar o meu ingresso com minha própria grana, foi eu estar trabalhando, que se eu abrir aqui a porta, dá para ver, depois eu te mando aí umas fotos, aí em cima da paixão. Eu digo, cara, foi preciso usar droga 20 anos, perder relacionamentos, perder relação com o filho, perder trabalho, bater no meu pai, quebrar braço do meu irmão, perder carro, perder apartamento, para eu entender, cara, que tem aí um Deus, né, da forma que eu compreendo. Então, para mim foi fantástico. É o despertar, né? Não foi ninguém que me disse, foi o amigo. Mas se eu não preservar isso, se eu não tiver o primeiro passo, admitir que eu sou impotente perante um monte de coisa, inclusive as drogas, possa ser que eu vá fazer feito a Patrícia. Possa ser que eu vá pegar uma lata de lixo e vá saciar minha fome, eu vou pegar uma lata para usar uma substância. Muito bom, que joia! Cada vez que eu entro aqui online, eu aprendo demais, né? Eu creio que todas as pessoas, assim como eu renovo as minhas energias todos os dias que eu trago pessoas para poder falar um pouco sobre a qualidade de vida que encontraram através da história triste, né? Eu não sei se tem uma televisão ligada aí no teu ambiente, tem alguma música que tiver. Eu creio que são as pessoas que estão fazendo a reunião aqui ao lado, a direção e alguns funcionários, né? Eu acho que deve ser isso. Bom, e se eu for lá pedir para acabar, é capaz de eles me demitirem. Então, deixa eu... Vamos. São pessoas fantásticas. Tá tudo certo. Ó, vamos lá para mais boa noites. Ó, Márcia Zanetti. Márcia, obrigado de você estar aqui. Já vi o seu comentário lá na live que a gente teve com o Marcos. Foi uma baita de uma live também. Um terapeuta muito joia, que tem aí na rede social também, está fazendo um papel baita essencial. Obrigado por estar aqui conosco e compartilhe esses momentos, Márcio. Entre em contato com a nossa equipe aí através das nossas redes sociais, que está aí no rodapé, passando ó, aqui. Acessem, viu, pessoal? Vocês têm liberdade aí em todas as nossas redes, a gente está pelo YouTube, a gente está pelo Instagram, pelo Facebook, nós temos o grupo do Facebook, entre lá, esse seu comentário. E você que é psicólogo, você que é terapeuta, vocês têm a total liberdade de divulgar o seu trabalho no grupo de recuperação em foco do Facebook. Tá? Vamos ver se tem aqui. Michele, obrigado, Michele Fernandes, de estar aqui conosco também. Michele, a gente tem um contato bem legal aí. Estamos partindo para outras expectativas, né, do tratamento. E perfeito aí, eu acho que o Renan também entrou aí para dar uma boa noite para nós. Renan, um grande abraço, Michele, a galerinha da família do Renan, sejam muito bem-vindos aqui no canal. Robéria. Uma amiga nossa aí, uma pessoa do meu bairro, né? Uma pessoa que nós temos o maior carinho, respeito, ela é lá de Recife, né? A Robéria. Obrigado, Robéria. Legal. Robéria, seja bem-vinda. Não esqueça de acionar o sininho lá no YouTube para que você nos ajude no engajamento da nossa tarefa aqui diária de trazer os profissionais, de estarmos aqui, né? Estendendo o nosso dia para poder trazer informação com respeito, com veracidade, com embasamento científico, com história de vida e com excelência através da história triste, trazendo aí as categorias da escolha que nós outrora fizemos, buscando a qualidade de vida em recuperação. E aí ela fala aqui, ó, a droga parece ser uma alegria temporária. O preço que se paga depois disso é muito caro, um sofrimento real, massacrante. Não tenha dúvida, está totalmente certa, Roberta. Obrigado pelo teu comentário, pelo teu engajamento. Bom, estamos aí caminhando para quase 15 últimos minutos finais. Milton, você mencionou que você tinha um problema sério com álcool e outras drogas que você falou, né? Mas aí, o alcoolismo ele tem sido muito aumentado entre até mesmo a nossa perspectiva dos jovens, né? E aí, e também das mulheres, através aí da pandemia, né? Quando se instalou a pandemia, o alcoolismo feminino aumentou categoricamente, expansivamente. E aí quero trazer um pouquinho, né, dessa questão do alcoolismo. O indivíduo alcoolizado nunca está satisfeito com a quantidade consumida, o que faz encontrar inúmeros motivos para consumir mais e mais e mais e mais. A maioria das pessoas que bebem
o fazem de forma moderada. Beleza. Agora nós, que somos adictos, né, compulsivos, e outros IVOs que existem por aí, o que você acha dessa questão do alcoolismo na adolescência, no alcoolismo como forma cultural, porque o nosso país hoje, o álcool está na nossa cultura. Então, nós vamos para a praia, tem cerveja, nós vamos na montanha, também tem cerveja com uma cevada mais apimentada, né? Uma cevada mais torrada. Enfim, existe em todos os lugares, né? O que você quer deixar de um recado aí para as pessoas que fazem uso, né, moderado, que conseguem ainda essa questão e não tem essa predisposição? E aquela galera que já está mais abusiva, você tem algum recado para deixar aí? Então, quando eu fui buscar a minha diversão, como a Roberta falou aí, né, que é uma coisa alegre, muitas vezes eu fico debatendo comigo, né? Sou eu o problema ou de fato é o álcool? Porque se a gente vê, como eu te falei, eu tenho aqui um grupo de WhatsApp que nós temos vários amigos, estou falando de amigos, de 30 anos. Pessoas que jogavam futebol de botão na cama lá na cama da minha mãe, tiravam o colchão da minha mãe e o laço da cama nós fazíamos o campo de futebol. E eu ia para a casa deles e fazia a mesma coisa. Os meus pais os têm como os filhos e os pais dessas pessoas me têm como filho. Então, essa relação de mais de 30 anos. Essas pessoas mais bebe, bebe. Eu tenho pessoas que são doutores, né, doutorados, né, em educandos. Tenho pessoas que são empresários, tenho pessoas que são policiais, militar civil. Tenho gente que é assessora de Brasília, mas os caras bebem pode botar uma chuva. Eles conseguem administrar a vida deles. Uhum. Se eu tomar um copinho daquele de café plástico com uma caninha, pronto. Então, onde é que está a problemática, né? E aí a gente vai ter que discutir isso mais com outro momento, né? Uma outra problemática aqui, então, é o amigo que tem uma predisposição orgânica e ao bater essa substância dispara em mim uma compulsão e uma obsessão. Porque, pronto, as pessoas que ficavam comigo, ela dizia assim, uma pessoa que ficava assim, poxa, Milton, tu passa segunda, terça, quarta, quinta, de boa, tu não bebe. Mas quando tu começa a sexta-feira, me parece que a sexta-feira é o final do mundo. Porque minha compulsão, né? Eu não conseguia deixar o copo. E não é negócio de tomar caninha, não. É canona e conversar, e bote mais. Ela dizia que parecia que o mundo ia se acabar. E eu não percebia isso, né? Ela de fora via isso. Então, aonde é que está a problemática, né? Então, o Hamilton, que tem uma predisposição, a própria fermentação, a própria substância. Então, vamos lá, vamos deixar essa interrogação, mas na frente a gente tenta começar. Uma outra problemática é a nossa própria sociedade, né? Que não encara a problemática. Por exemplo, eu tenho familiares aqui, hoje, que já tiraram o residente de outra instituição. Não, o problema dele é o crack, o problema dele é a maconha, o problema dele é isso aqui, mas o problema dele não, cerveja não. Então, minimizar a problemática da cerveja, tanto é que é a cervejinha, o whiskyzinho, um vinhozinho, é só uma caninha. Então, quando eu minimizo isso, eu não vejo a problemática. E o Brasil, nós estamos bem colocados nessa problemática, né? Eu acho que foi de 2020 ou 2020 foi feita uma pesquisa, onde em alguns países as pessoas tomam 3, não sei o que litros, né, dentro de uma pesquisa. No Brasil são 9 litros, né? Nós somos nordestinos, então o batizado do meu filho com acho que 40 dias, 45 dias, eu fiz questão de trazer grade de cerveja, cachaça, tudo, porque é uma problemática social. A criança nem abriu o olho, mas já estou bebendo. Eu comecei a beber com 14 anos dentro de uma festa que aqui no Nordeste, em Pernambuco especificamente, é tido como cachimbo. O que é cachimbo? Uma criança nasce, meus pais foram convidados para ser padrinho, então tem a receptividade da igreja e depois tem a festa profana. E a festa profana, cachaça. Então eu comecei a fazer uso de cachaça numa festa cultural da região onde eu moro, que é o Nordeste. Quando eu digo que a problemática do meu filho é a substância A, B ou C e não é o álcool, eu estou esquecendo que eu falo do Hamilton. Se eu tomar uma bebida, uma cerveja ou qualquer outra substância alcoólica líquida, a minha cabeça vai processar um prazer.
que o álcool não vai me dar esse prazer. Então, eu vou tomar uma, vou tomar duas, vou tomar três, e não vou sentir o prazer que foi da outra substância, que foi o crack. Então, eu vou pegar a lata de cerveja, vou jogar a cerveja fora, como eu fiz várias vezes, vou limpar na minha calça e vou usar para fazer como se usa, né, a outra substância lá, o crack. Então, a família entender que nós estamos falando de uma doença psicossocial, cultural e espiritual, leva um tempo. Parabéns por você, e também pela partilha, né? Você com 7 tentativas, não desistiu, né? Para uns, o 7 é um número mentiroso, para outros é um número da perfeição. Eu acho que para você está sendo a perfeição dentro de um olhar positivo, né? Porque nós não somos deuses, né, para ser perfeito, mas você fez uma escolha, né? Então, quando a família não sabe, não tem essa informação, não, eu vou botar dentro de casa. Por exemplo, eu já tive residentes que a mãe disse, Hamilton, eu compro pronto. 15 dias atrás, um residente saiu daqui com um processo de ressocialização, ou seja, foi passar 4 dias em casa para começar a se preparar para a alta. Saiu daqui um anjo, né, falando que ama a maninha, não chegou em casa, pintou o barraco. Está fumando maconha. Então, 6 meses é um tratamento, é um indicado. O tratamento é toda a vida, né? Você está com o seu tempo limpo, que você me falou, eu vou deixar 22, salvo engano, que você me falou, né? Eu estou com 11, mas é todo dia a gente tem que estar em reparação. Então, fazer da cervejinha, fazer da caninha, fazer desse hábito cultural, familiar, fechar os olhos, aí eu volto a dizer. Há casos, né, eu costumo dizer, né, que nem os nossos dedos são iguais, né, as pessoas também não são iguais. Eu evito. Na minha casa, quando eu estava agora em Recife, ninguém tomou uma cerveja enquanto eu estava em casa. A programação me disse que eu preciso evitar lugares, pessoas e hábitos, que eu preciso procurar. Então, eu sigo religiosamente o que a programação me diz. Algumas pessoas invertem. O que é para procurar, eles evitam, o que é para evitar, eles procuram. Então, vai para bar. Então, quando eu vejo alguém tomando uma cerveja, eu começo a ficar naquela vigia. Quando eu começar a olhar que eu estou paquerando o copo ao garçom, eu pago minha pizza, eu pago meu hambúrguer, seja o que eu estiver comendo, e saio. Porque ela me hipnotiza, ela começa... Então, a sociedade precisa entender que até do lado da igreja tem um bar. Se eu sair daqui para tomar um lanche, onde eu for tomar um lá, tá lá no centro das garrafas de cerveja, de pitu, eu preciso entender que eles podem, eu não, mas é uma problemática, né? Você tirar o olhar de uma substância que há 24 horas você achava que era o seu bem, que lhe fazia você ser o cara, que fazia você ser o engraçado, o amigo, e hoje você não quer poder nem sequer olhar para essa substância, é meio que conflituoso, mas para quem não admitiu, né? Para quem sabe que tocou, alguma coisa vem, escolhas e consequências. E eu, só por hoje, eu prefiro estar no foco, parafraseando aí o canal de vocês, na recuperação em foco, e deixar meus desejos, olha, vai, tu tá lembrado daquilo, eu começo a conversar comigo, eu começo a dialogar. É bom, é excelente, mas e depois? E amanhã? Tu vai tomar um copo só? Tu não vai tomar, tu vai tomar uma grade. Aí eu começo a olhar para mim e eu também os prejuízos, então eu tenho a ferramenta dos 30 segundos, 12 minutos e 5. Se em 30 segundos eu não resolver, eu preciso resolver em 2. Se eu não resolver em 2, eu preciso resolver em 5. Se eu não resolver em 5, eu preciso correr, entrar no posto policial, dentro do hospital, dizer que eu sou um dependente químico e vontade de usar droga. Nem que eu dê no delegado para ficar preso naquele dia para não usar droga, mas eu preciso fazer isso. Isso. Sempre pedir ajuda, né? Acho que essa é a nossa ideia, né? E aí, queria só para a gente fechar um pouquinho, no caso de múltiplos anos, né, que a gente está aí na caminhada em sobriedade, buscando, né, acertar sempre, mas lembrando que a gente nunca vai acertar sempre, a gente vai ter as nossas deficiências. Eu acho que é por isso que existe a tal da evolução pessoal através do autoconhecimento e a tua espiritualidade. Eu acho que faz toda a diferença que com a espiritualidade Jairo, enxergo que com a espiritualidade eu entro na minha consciência. E eu entrando na minha consciência, eu tenho aí os meus parâmetros do que é certo, do que é errado, do que eu quero perto de mim, do que eu não quero perto de mim, enfim. E aí, eu tenho uma coisa bem interessante. Eu sou um tanto do lado psicanalista, né? E aí, queria para a gente fechar os nossos comentários aqui, sobre a nossa memória afetiva. Na nossa memória afetiva é exatamente isso que você conseguiu aí mencionar um pouquinho. O que seria uma memória afetiva? Memória afetiva é algo que
está no meu inconsciente, né? E surgem sempre quando nos deparamos com algo que faz este resgate. Ou seja, passar na porta de um boteco, passar em caminhos que outrora fizeram parte da minha vida. Aquilo que você falou no início da live, né? Vou estar com meu filho, vou surfar, vou fumar uma maconha. Essas associações de raciocínio, né? E hoje, Jairo, eu sofro bastante com isso, porque estou numa estrada, né? Eu vejo um pontilhão, a minha memória afetiva me leva lá embaixo do pontilhão, não me leva a ver a ponte, as cordas, a paisagem, né? Isso é uma memória afetiva que pode, sim, me derrubar se eu não tiver sempre em alerta, em equilíbrio com a minha doença. Então, você também tem esse lance de memórias afetivas através de um atendimento, através de um aconselhamento familiar. Tem isso? Sim, 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 sim. E aí, quando eu começo a ter os meus delírios, eu digo, opa, tem um auto-engano aí, né? Você está se auto-enganando, não é bem assim. Por exemplo, esse final de semana, agora eu tenho uma praia, se depois você quiser pesquisar, aí uma praia belíssima, chamada Gaibu, lá em Pernambuco. E essa praia, ela fez parte da minha vida, da minha adicção ativa, porém eu não fiz uso de substâncias ilícitas. Uhum. Eu fiz o álcool, eu bebi muito lá. E assim, por ser uma praia muito bonita, natural, então a gente se encanta, né? Então eu comecei a criar nesse espaço o céu que eu queria para a minha vida. E eu estive lá agora esse final de semana, passeei, me diverti, trouxe essas memórias emocionais, essas memórias de lembrança, mas eu senti tanto prazer em tirar uma foto e curtir aquele momento, como de fato ele é. Uma praia belíssima, uma praia que as pessoas vão para lá para se divertirem, para descansarem, para se darem prazer. E há 24 horas para quando a gente falava nessa praia, só via na minha cabeça uso de substância. Então, encarar esse momento, estar naquela praia ao qual eu acampei, o qual eu bebi, a qual eu tive algumas aventuras na minha vida, em várias áreas, em várias ordens, e voltar a esse lugar sem nenhum pensamento de outrora, é um processo que você falou agora de evolução, né? O espiritual me leva a ver aquele local como de fato ele é, porque eu criava. Tá lá, o mar está no mesmo canto, as montanhas estão no mesmo canto, as trilhas estão no mesmo canto, mas há 24 horas eu criava situações e idealizava situações que não existiam. Hoje, quando eu entro na minha memória, lá no meu inconsciente, eu estou mais seguro, pelo menos nesse processo aí, né? Porque eu fico pensando, e depois? Quando eu começo a entrar no meio auto-engano, quando eu começo a delirar, a viajar, a sair um pouquinho da minha realidade, amigo, pelo amor de Deus, já está. A literatura, né, em algum momento, ela diz que o adicto sozinho ele está em má companhia, né, porque na adicção ativa realmente a gente só pensa em uso. Mas hoje eu digo para mim, né, quando eu estou em minha companhia, porra, como está sendo prazeroso conversar comigo. Então eu mergulho lá no meu inconsciente, mergulho e trago alguma coisa que hoje me está deixando tranquilo, seguro, permanecer nesse processo, conhecer pessoas novas, como você está me oportunizando hoje de conhecer. Porque se eu tivesse naquela vida lá, eu estava com o filho da Patrícia, sentado perto de um anúncio do lixo, comendo migalha, esperando alguém jogar uma lata para eu poder limpar e fazer uso da minha substância. Então, hoje eu estou um pouco mais seguro, né, das minhas escolhas e das minhas decisões. E eu só posso dizer isso porque uma programação chamada 12 Passos, né, das Irmandades Anônimas, me proporcionou dentro de uma espiritualidade que eu também encontro na minha casa de oração, mas eu também encontro dentro daquela toalha azul, daquelas fichas pretas que eu tenho e eu quero permanecer com elas. Boa, boa. E vai chegar no medalhão, hein? E o comentário da Márcia aqui, ó, Márcia Zanetti. Entender que nenhum bar irá fechar porque você parou de beber. E nenhum traficante irá parar de vender porque você parou de vender. Isso tudo vai continuar, né? Nos dias, isso tudo. E aí, falando sobre isso, e tentando aqui resgatar algo muito importante, que é através da nossa política pública. Nós temos que pensar nas nossas políticas públicas de melhoria
e nós temos que pensar na galera que faz na ponta, desde o plenário, desde as questões lá para chegar até nós, as questões das vagas a serem liberadas para poder fazer tratamento, a questão das intervenções, né, às famílias, as intervenções nas escolas, lembrando que o Recuperação em Foco também tem um viés pedagógico, levando a orientação dentro da escola. Nós fizemos uma atuação agora, nesse final de semana, um treinamento aos professores, que é uma outra leitura, uma outra linha de raciocínio, que é a questão do neurodesenvolvimento, mas também a nossa proposta é levar a intervenção da prevenção primária, secundária e terciária dentro das escolas. E aí a gente faz todo o ciclo da prevenção. Aplica, apresenta, acompanha e faz a junção. Escola, aluno e família. Essa é a nossa ideia. Né? E a gente precisa fazer. Perfeito. Só se você me permite, né, no ano de 2000 eu estava morando e trabalhando em Sergipe, né, uma cidade chamada São Cristóvão, né, que é a cidade mãe a primeira capital, a primeira cidade de Sergipe. E durante o processo eleitoral eu apresentei justamente nesse viés, né, porque a comunidade é lá onde as pessoas vivem, é lá onde tem as escolas, é lá onde tem, seja ela municipal, seja ela estadual, seja ela de cunho universitário. E eu apresentei esse projeto para 96 candidatos, claro, em várias cidades. Tu acredita que nenhum topou fazer esse projeto? Né? Agora, nessa última eleição, eu fiz a mesma coisa em Recife. Recife, cidade circunvizinhança, né? A região metropolitana, com o mesmo viés. Então, não há interesse, né, dos gestores, né? A gente tem uma pessoa que eu tenho um certo vínculo, né, um deputado, e aí eu fiquei muito mal, né, com a receptividade do projeto. Porra, Milton é lindo, rapaz, massa. Sim, e aí? Pô, se você é uma voz ativa dentro das câmaras municipais, dentro das assembleias legislativas, dentro da Câmara Federal, do Senado, e você não traz isso como um problema de políticas públicas, eu estou sendo demagogo, né? Porque aí eu digo, vamos fazer aqui, vamos fazer aqui. Então, isso me incomodou a um ponto de eu ficar desmotivado, mas sim, eu faço as minhas lives, então a partir desse canal, dessa oportunidade, na minha rede social lá, se você me permite, é o Hamilton Dependência Química, né, na meu Instagram. Já estou colocando aqui, ó. Já vou colocar para a galera ver. Um clamor, cada é muito rápido aí, né? Então, através desse canal, então, eu tenho profissionais, amigos, né, pessoas que também defendem a causa, pessoas psicólogos, psicanalistas, mais psicólogos, dependentes químicos. Em junho, né, que é comemorado o Dia Mundial, né, de Prevenção ao Uso e Abuso de Substâncias, a gente faz live convidando pessoas, mas eu não vejo isso no poder público, né? Infelizmente. É mais fácil botar no Jornal Nacional, que é a Cracolândia, que isso, que aquilo, mas políticas públicas nós estamos muito, mas muito longe, infelizmente. Então, mais uma vez, eu parabenizar você, né, por ter oportunizar um canal, né, o canal Recuperação em Foco, para isso, né, para poder esclarecer, para as pessoas poderem entender que as pessoas lá não são vagabundo, não são nóia, não são bêbado, não, são pessoas que têm um problema de saúde. E, consequentemente, por não ter tratamento adequado nas redes municipais, nos órgãos públicos hospitalares, prefiro dar uma pisa no cara e botar o cara na cadeia, né? Porque é mais fácil do que saber entender a problemática da dependência química. Exatamente. E aí que a gente quer chegar, né? Na verdade, não se educa ninguém à pressão, né? E não se educa ninguém com artimanhas totalmente diferentes daquelas que a gente já conhece por aí. Então, principalmente nós, os dependentes químicos, né? Nós somos seres extraordinários quando a gente consegue perceber que a vida é retomada. E aí a gente precisa trabalhar em pessoas que queiram sugerir algo para nós, vem com muito mais gosto, com muito mais deguste, uma qualidade de vida respeitando as pessoas. Então, obrigado novamente, Hamilton, pela tua atuação aqui no canal Recuperação em Foco. Queria que você pudesse fazer aí as suas considerações finais para a gente finalizar. Tá, então, mais uma vez, né, obrigado a vocês já pela oportunidade. Eu acho que eu fico muito grato, né, pela confiança, pelo convite. Nós não nos conhecíamos, né? Foi um domingo desse, você mandou uma mensagem, a gente trocou uma ideia
E graças ao Poder Superior, né, nós pensamos, planejamos e ele permitiu que isso acontecesse. Então, obrigado a você, que você continue nesse seu processo pessoal de recuperação para a sua vida, para as suas conquistas, e também que você continue com esse canal levando as informações das pessoas que tanto precisam, né? Eu só tenho que agradecer a todos e todas que aqui estiveram. Eu espero que esse bate-papo tenha ajudado alguns de vocês para tirar alguma dúvida. Se eu puder ajudar, fiquem à vontade, né? Tá aí a minha página aí. Às vezes eu passo até dia sem ver, mas um dia eu vejo e se eu puder, eu respondo. Eu ganhei minha semana, né, com essa live. Agradecer às pessoas que contribuem, profissionais que estão aí com o Jairo não está só, né? Parabenizar todos e todas pelo esse empenho, por essa dedicação. Eu tenho pessoas também que você conversou comigo, eu disse às pessoas que iria ter essa oportunidade, são psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, e vou fazer aquele kit que você pediu, vou mandar os telefones. Eu espero que essas pessoas também se agrupem, né, junto com vocês aí, também tragam informações. Eu não tenho mais o que dizer. Eu acho que tudo que eu queria dizer eu consegui, né, com a graça desse Deus. Esperar que vocês que tenham problema, né, sejam codependentes, obrigado, Miriam Dias, obrigado. Eu espero que vocês que tenham problemas, ou seja, porque tem as fases, né, o uso, o abuso e a dependência, né? Eu estrangulei, né? Eu usei e abusei, e aí me tornei, eu aprofundei a minha dependência, né? Se vocês forem codependentes emocionais, procurem ajuda, né? Para a gente, que nós somos membros, eu sou membro da Irmandade, das Irmandades Anônimas, para vocês procurem também ajuda. Tem aí o Alanon, Naranon, Amor Exigente, há irmandades também para poder ajudarem vocês a se tratarem, a se cuidarem. Porque eu costumo dizer para as mães, né, dos meus residentes, que não adianta a mãe passar 6 meses querendo saber como o residente está, e quando ele sair, ela não está bem. Ela não está bem, não tem ido a uma praia, não tem ido no salão de beleza, não tem ido visitar um parente, porque está esperando 6 meses o cara sair. Vão brincar, vão para a praia, vão fazer um aniversário de família, vão comer um churrasco, porque já está em casa, ele precisa estar bem. Mas também, se ele não quiser ficar bem, se quiser usar, o problema não é de vocês, é a escolha deles. Então, escolhas e consequências. Então, procurem viver. Eu sei que é doloroso para uma mãe, para uma esposa, para uma vovó, para uma titia, né? Porque foi feito um levantamento, diz que diretamente são 5 pessoas que são atingidas, né, por um dependente químico. A mãe, um pai, uma vovó, um parente próximo e uma titia, né? Então, 5 pessoas de uma vez só adoecem. Um dependente adoece 5 pessoas. Então, vão se tratar, vão se cuidar, vão ser felizes, porque Deus está vendo, da forma que vocês compreendem, os esforços que vocês fazem para ajudar essa pessoa. Se ele não quer, não é culpa de vocês. Obrigado mais uma vez, Jair, pelo seu canal, obrigado pela sua oportunidade. E se precisarem, se for o caso lá na frente, será um prazer voltar a bater um papo com vocês. Com certeza. Obrigado de você ter aceito essa oportunidade de a gente bater um papo aqui. Fico à disposição dessa tua galera que está batendo um papo em outra sala ao lado aí. Fale com eles, se eles quiserem trazer aí um pouco sobre as condições de acolhimento de vocês, trazendo a oportunidade também, tá lançada aí para que eles, se de fato quiserem fazer uma live aqui no canal, tá aberta a oportunidade. E, pessoal, eu queria deixar uma frase aqui de um cara que eu gosto muito de ler. Inclusive, eu aprendi essa leitura com um outro amigo chamado Vinícius Marinassi, e é de um cara chamado Frederick Skinner. Ele diz assim, tem uma questão aqui muito legal que faz todo sentido para a gente ler hoje. Os homens agem sobre o mundo, modificando-no, e são, por sua vez, modificados pelas consequências da sua ação. Então, acho que eu mudo e tudo muda. Vou começar de mim a mudança. Hamilton, obrigado novamente pela tua presença aqui. E a gente vai se falando. Pessoal, acessem o @ do Hamilton, vai estar lá a tua disponibilidade para poder conversar com vocês. E aqui também, nosso canal vai estar disponível. Vocês que entraram hoje pela primeira vez, acessem lá o YouTube, o Instagram, façam seu comentário. A gente está lá para poder acolher. Também a gente faz modalidade aqui de atendimento e de orientação e consultoria a dependentes químicos e a codependentes. Então, vocês fiquem à vontade para nos seguir. Hamilton, um grande abraço, até a próxima e a gente se fala. Fica só mais um minutinho para eu encerrar aqui. Um abraço.